Saudações, pessoas lindas e de sucesso. Aqui quem fala é o professor Francisco Wellington. Eu estou aqui aparecendo no plano 3x4, ou seja, do tórax para cima. Eu sou uma pessoa de pele morena clara, eu tenho cabelos curtos e ondulados, eu tenho olhos pequenos e castanhos, sobrancelhas finas, nariz arredondado e lábios grossos, estou com a barba feita. Estou utilizando um óculos de armação quadrada translúcido. E estou utilizando um colete por cima de uma blusa de meia verde. O colete é bege. Ele tem bolsos na altura do tórax, né, do peito. E à esquerda tem uma logo e o nome Instituto Federal do Acre, o IFAC. E ao fundo sempre vai estar aparecendo, durante todo este vídeo, uma tela de fundo branco, onde à minha esquerda nós vamos apresentar o conteúdo desse vídeo. O tema desse vídeo, então, será a Lei Brasileira de Inclusão como garantidora das necessidades humanas. Esse vídeo está sendo produzido especialmente para a turma do curso de capacitação para conselheiros de direitos das pessoas com deficiência, que é um projeto de extensão realizado no IFAC, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONED Acre, e também para a turma de Educação Inclusiva do curso superior de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC Campus Rio Branco. Tá bom? Um abraço a todos vocês e vamos lá. Com esse título, a Lei Brasileira de Inclusão como garantidora das necessidades humanas, nós devemos estudar e compreender, trazer como introdução a pirâmide de Maslow, que aparece aqui à minha esquerda. A pirâmide, eu vou fazer uma descrição, tá bom? Dela. Ela aparece à minha esquerda e ela tem 5 cores em 5 níveis. Na base da pirâmide nós temos uma faixa na cor vermelha. O segundo nível, logo acima, nós temos na cor azul. O terceiro nível na cor amarela, outra faixa, né, na cor amarela. O quarto nível, uma faixa na cor lilás. E o último nível, no topo da pirâmide, na cor verde. Para cada nível nós temos o nome, né? São níveis de necessidades. Vamos lá. Para nós compreendermos como o direito da pessoa com deficiência pode garantir as necessidades humanas, nós vamos compreender que necessidades são essas. Na base da pirâmide nós temos as necessidades fisiológicas. E este nome, necessidade fisiológica, está fora da pirâmide à esquerda. E à direita, eu trouxe aqui algumas palavras-chave para a gente compreender como essa necessidade humana ela é inerente também à pessoa com deficiência e como ela pode ser superada por essa pessoa. Ela pode ser superada, e aí a gente pode falar de palavras-chave, né? À direita nós temos o autoconhecimento para uma independência e autonomia com acessibilidade. O que significa isso? Para que a gente supere essa necessidade básica fisiológica, que são as necessidades fisiológicas, nós devemos adquirir esse autoconhecimento, nós devemos adquirir independência e autonomia com acessibilidade. E como nós podemos adquirir isso na nossa vida? Nós devemos ser atingidos por uma política que proporcione isso, por uma política pública que proporcione isso. Na Lei Brasileira de Inclusão, no primeiro livro, no título 2º e no capítulo 2º, que está lá no artigo 14, o direito à habilitação e à reabilitação, nós podemos compreender que se uma pessoa nasce com deficiência, ela passa por uma habilitação. E nessa habilitação, que pode ser realizada, né, pela política de saúde, pela política de educação e assistência social, e também o esporte e o lazer, a gente compreende que a pessoa aprende a adquire esse autoconhecimento com essa habilitação, ou com a reabilitação, porque ela, ao adquirir uma deficiência ao longo da vida, ela vai ter que passar por essa reabilitação para ser reinserida no seu trabalho, na escola, no esporte e no lazer. Como é que acontece essa habilitação e reabilitação?
com a oferta da tecnologia assistiva, que são todos aqueles recursos de acessibilidade inerentes às pessoas com deficiência. Por exemplo, a pessoa cega, ela deve ter e fazer uso da bengala branca, que é uma tecnologia assistiva, e aprender a fazer uso dela e de seus sentidos remanescentes. Isso chama-se habilitação ou reabilitação. Habilitação para quem nasceu com deficiência, reabilitação para quem adquire ao longo da vida. E aí, essa reabilitação vai possibilitar superar a base dessa pirâmide, ou seja, as necessidades fisiológicas de alimentação, necessidade de controle da homeostase, necessidade de garantir um sono reparador e a necessidade sexual. Ou seja, a pessoa com deficiência, quando ela passa pela habilitação ou reabilitação, ela vai aprender a lidar e a se autoconhecer. É o autoconhecimento. Mas também visando essa independência e autonomia, com acessibilidade. Superando esse primeiro nível da pirâmide, a habilitação e a reabilitação também vai proporcionar o avanço para o segundo nível, ou a superação do segundo nível, que é a necessidade de segurança. Porque quando nós temos a capacidade do uso da tecnologia assistiva, de uma cadeira de rodas motorizada, manual, uma bengala, uma muleta, uma prótese, uma órtese, nós adquirimos maior independência e autonomia e, portanto, maior segurança na nossa mobilidade social. Ou seja, nós podemos sair de um lugar para o outro, ir e vir com maior independência e autonomia e também com segurança. Então, quando nós falamos de necessidade de segurança para as pessoas com deficiência, nós devemos falar também de proteção social, com igualdade de condições ou de oportunidades para acessar as políticas públicas com prioridade. Tá bom? E aí a habilitação, na verdade, e a reabilitação podem contribuir para superar essa necessidade humana de segurança. Mas a habilitação e a reabilitação também podem nos colocar no nível acima, que é a necessidade social. E quando superamos esses dois primeiros níveis e chegamos ao nível da necessidade social, quando falamos em pessoa com deficiência, nós devemos falar de ausência do capacitismo. É isso mesmo. As pessoas com deficiência, para atingirem e superarem esse nível de necessidade, ela precisa se sentir bem socialmente. Ela precisa ser acolhida e as pessoas não olharem com um pensamento preconceituoso ou discriminatório em relação a essas pessoas. Isso significa combater o capacitismo, significa a ausência de capacitismo. A habilitação e a reabilitação também pode contribuir com isso. Mas aí eu pergunto, será que a habilitação e a reabilitação pode também chegar a nos ajudar a atingir o quarto nível, que é da estima, que está na cor lilás? Vejam só, quando nós falamos de necessidade de estima, nós falamos de autoestima e também de reputação. E para as pessoas com deficiência, é adquirir o sentimento de pertencimento a um grupo, a um contexto. Por exemplo, na escola, quando nós somos bem acolhidos pelo nosso grupo, pela nossa turma, nós acabamos adquirindo esse sentimento de pertencimento quando nós participamos de todos os processos, quando nós somos incluídos nas aulas. Então, esse sentimento de pertencimento ele é inerente à habilitação e à reabilitação, porque na habilitação e na reabilitação nós adquirimos conhecimento acerca da tecnologia assistiva que nos coloca em igualdade de condições. Então, podemos adquirir um trabalho, podemos contribuir com o desenvolvimento desse país, podemos sustentar nossa família, podemos adquirir algum produto que nos interessa. E aí, gente, para atingir o topo dessa pirâmide, tendo superado esses 4 primeiros níveis, nós chegamos então à autorrealização, que é o desenvolvimento pessoal pleno da pessoa com deficiência. Vejam só,
Se nós conseguirmos superar os 4 primeiros níveis, nós podemos chegar a essa autorrealização, que é o completo bem-estar físico, social, mental e espiritual, promovido pelo direito assegurado, e sermos atingidos por todas essas políticas públicas. Assim não fica mais fácil a gente estudar a Lei Brasileira de Inclusão? E aí a atividade que nós vamos fazer é a seguinte. Vamos colocar aqui na tela a Lei Brasileira de Inclusão, fazer aqui uma introdução, fazer um preâmbulo dessa lei, para a gente compreender como ela está dividida, tá bom? A Lei Brasileira de Inclusão é a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela entra em vigor apenas em 2 de janeiro de 2016. Esse período de julho a janeiro é um período de vacância que o meio jurídico atribui como sendo o vacatio legis, que é o período de vacância. Tá bom? Ela é um tempo que é dado a todo o poder público e o privado para se adequar a essas normas previstas nessa lei para garantir todos esses direitos aqui, né, inerentes às pessoas com deficiência. Mas vamos lá. Para nós compreendermos melhor, é importante a gente observar o que está previsto no artigo 1º. No artigo 1º diz que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, com base, aí vem um parágrafo, né? Com base na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e todo o ordenamento jurídico, inclusive a Constituição Federal de 88. O que isso quer dizer? Que a Lei Brasileira de Inclusão teve como escopo, como projeto central, um tratado internacional, que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro como sendo com status de emenda constitucional, por ter sido aprovado por 2/3 dos seus membros do Congresso Nacional. Ou seja, na Câmara e no Senado, esse tratado internacional foi aprovado com maioria absoluta, e de acordo com a Constituição, quando esse tratado internacional, qualquer tratado internacional é aprovado dessa forma, tem status de emenda constitucional. Tá bom? Outra coisa importante é que essa lei, em seu artigo 2º, como nós podemos perceber aqui em tela, traz um novo conceito, um conceito atual, contemporâneo, com base em um modelo social e biopsicossocial. Social porque o conceito diz o seguinte, vejam só, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua plena e efetiva participação em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso quer dizer? Significa que na parte A apresentam-se 4 grupos de deficiências: física, intelectual, mental e ou sensorial. Tem que ser um impedimento de longo prazo, mas que também deve interagir com as barreiras. Se não houver barreiras, portanto, a gente não tem a deficiência sendo percebida nesses contextos sociais. Como assim? As barreiras físicas e atitudinais fazem com que a pessoa com deficiência ela seja diminuída na sua dignidade. É preciso, então, nós combatermos e derrubarmos essas barreiras físicas e atitudinais na sociedade para que nós possamos ter a plena e efetiva participação social. Tá bom? Então vejam só. E por que a gente fala que também é com base no modelo biopsicossocial? O parágrafo 1º diz assim, ó, quando necessária, a avaliação deverá ser biopsicossocial ou será biopsicossocial. Vejam só. Biopsicossocial significa que nós devemos, de acordo com os incisos 1, 2, 3 e 4, olhar pelo menos para 4 dimensões dessa pessoa. No inciso 1º, nós temos os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. No inciso 2º, nós temos os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. No inciso 3º, nós temos a limitação na realização de atividades. E no inciso 4º, nós temos a restrição de participação. Tá bom? Olha só. Primeiro, no conceito, nós podemos reconhecer o modelo social, a concepção social sobre a deficiência, que não é mais a deficiência o principal impedimento.
Na hora de avaliar, nós temos a concepção biopsicossocial, que podemos e que devemos observar pelo menos essas 4 dimensões aqui previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 2º. Mas é importante também nós lembrarmos que essa lei ela traz alguns conceitos novos, que nós devemos ficar atentos para a compreensão de todo esse marco legal. No artigo 3º, nós temos ali alguns conceitos, a começar pelo conceito de acessibilidade. O que é que diz o conceito de acessibilidade? Começa assim, vejam só. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos. Vejam só. As palavras-chave que nós devemos entender nesse conceito de acessibilidade é a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários e todas as estruturas físicas nas comunicações e também através do uso da tecnologia assistiva. Mas nós também temos outros conceitos, como de desenho universal, como o conceito de tecnologia assistiva e por aí vai. São 10 conceitos que nós temos aqui no artigo 3º e que vocês podem estar lendo na medida que vocês estiverem estudando para fazer essa atividade, tá bom? No artigo 4º, as palavras-chave ali são igualdade de condições. O que diz o artigo 4º? Vamos ler o caput. Olha só, logo no início do caput está escrito assim, ó, toda pessoa com deficiência deve ter direito à igualdade de oportunidade. E aí, gente, é importante porque quando nós estávamos fazendo a leitura e compreendendo a pirâmide das hierarquias de necessidades humanas, nós escolhemos algumas palavras-chave. Vocês podem dar um retorno no vídeo e ver lá que nós escolhemos acessibilidade, prioridade, igualdade de condições ou de oportunidade, desenvolvimento pessoal pleno, ausência de capacitismo. E aí eu faço uma ressalva. Não existe a palavra capacitismo na Lei Brasileira de Inclusão. Porém, nós podemos perceber a ocorrência dos termos preconceito e discriminação. Conceito este que nós vamos olhar aqui no artigo 4º. No artigo 4º nós temos um conceito de discriminação, que é o seguinte. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Vejam só, até mesmo a omissão em não promover a acessibilidade, a inclusão, através do uso e da oferta de tecnologia assistiva, é considerada discriminação. Não é só o ato de incitar, de excluir e de falar de forma pejorativa para com as pessoas com deficiência, em razão dessa deficiência, mas sim também a omissão. Devemos ficar atentos a esse conceito previsto no artigo 4º. Mas vamos lá. O Diploma Legal Lei Brasileira de Inclusão também traz outros conceitos como a acessibilidade, a prioridade. E a prioridade no atendimento está previsto no artigo 9º. Vamos lá no artigo 9º e eu vou contar com a ajuda e a leitura do Daniel, que vai estar em tela para vocês. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: inciso 1º, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Inciso 2º, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Inciso 3º, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4º, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Inciso 5º, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Inciso 6º, recebimento de restituição de imposto de renda. Inciso 7º, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada
em todos os atos e diligências. Parágrafo 1º. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos 6º e 7º deste artigo. Parágrafo 2º. Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Essa última leitura, que trata da prioridade no serviço de saúde e que dispõe sobre esses protocolos, é o seguinte: quando nós temos um idoso, uma pessoa com deficiência, uma criança, uma mulher grávida, todos têm prioridade. E aí o atendente ele tem que observar qual está em maior quadro de gravidade. Apenas isso, tá bom? E aí, pessoal, agora nós vamos tratar do capítulo ou do título que trata dos direitos fundamentais. E é exatamente neste título onde nós temos 10 capítulos que nós vamos fazer a nossa atividade. Vejam só, no capítulo 1 do título 2, nós temos o direito à vida, que está em tela agora. No capítulo 2 desse título, nós temos o direito à habilitação e reabilitação. No capítulo 3, nós temos o direito à saúde. No capítulo 4, a partir do artigo 27, nós temos o direito à educação. No capítulo 5, a partir do artigo 31, nós temos o direito à moradia. E aí, em seguida, nós temos o capítulo 6, que trata do direito ao trabalho. O capítulo 7, que é o direito à assistência social. O capítulo 8 trata do direito à previdência social. O capítulo 9, do direito à cultura, ao turismo e ao esporte e ao lazer. O capítulo 10, que é o direito ao transporte e à mobilidade. Vejam que lá no artigo 9 desta mesma lei, nós percebemos ali alguns dispositivos que estão conectados com esse capítulo 10, da prioridade na mobilidade urbana, né? Então, o que nós vamos fazer? Esta lei tem 127 artigos. E a nossa atividade consiste em estudar somente os 10 capítulos inerentes ao título 2 do primeiro livro. Começa no 10º e vai até o 52º. E que trata de 10 direitos. E aí, como esses direitos eles podem garantir a superação desses níveis de necessidade da pirâmide de Maslow? É exatamente fazendo essa análise crítica e reflexiva que vocês vão construir um texto onde vocês vão escrever da seguinte forma. Eu vou abrir aqui um documento em branco e vou ter como base o direito ao trabalho. Vamos lá dar uma olhada no direito ao trabalho. O que está escrito lá? Vamos perceber as principais palavras-chave ali. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então vejam só, ambientes acessíveis, igualdade de condições com as demais pessoas. Isto se conecta com o quê? Isso se relaciona com qual nível da pirâmide? Vamos colocar a pirâmide em tela e aí vocês vão perceber que se conecta com o quarto nível, que está na cor lilás. O quarto nível é a necessidade de estima. Ou seja, quando o sujeito, pessoa com deficiência, ele passa pelo nível das necessidades fisiológicas, passa pelo nível das necessidades de segurança, passa pelo nível das necessidades sociais, que é onde ele se enquadra, se ele se inclui, é reconhecido pelos contextos quais ele está inserido, ele avança para o nível da estima. E a estima, como nós podemos perceber lá na primeira explicação, significa ele ter uma boa reputação e ter uma estima elevada, ter autoestima. Então vejam só, o trabalho possibilita isso. É um pilar essencial para o desenvolvimento humano. E assim, as pessoas com deficiência podem atingir um quinto nível dessa pirâmide de Maslow, que é exatamente
a autorrealização. Ela será uma pessoa feliz, será uma pessoa autorrealizada, será uma pessoa que terá o desenvolvimento pessoal pleno, capaz de realizar qualquer projeto. Então, o texto de vocês vai ficar assim, ó. Vamos para o documento em branco. O texto pode ser construído assim. Olá, meu nome é Francisco Hélio, meu nome, né? Ao observar o capítulo relacionado ao direito ao trabalho da Lei Brasileira de Inclusão, e começa no artigo 34, nós podemos perceber ali que as pessoas com deficiência têm direito a um ambiente de trabalho acessível, inclusivo, com igualdade de condições. Isso possibilita o avanço nos níveis hierárquicos da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. Portanto, se uma pessoa consegue estar feliz no seu trabalho e esse trabalho tem um ambiente inclusivo, com acessibilidade, com tecnologia assistiva, esse direito ajuda ou possibilita a pessoa com deficiência a atingir pelo menos o 4º nível das necessidades humanas que estão ali previstas na pirâmide de Maslow. Tá bom? Esse texto de vocês deverá ser redigido em um documento ou no editor de texto, claro, e aí ser inserido como comentário aqui abaixo neste vídeo que está disponível no canal falando sobre tecnologia assistiva no YouTube. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer que se você gostou desse vídeo, você clica no like, no gostei, adiciona seu comentário abaixo e fique atento aos comentários dos colegas, que são de grande valia também. Ou seja, ajudam na construção desse conhecimento. Porque cada um dos colegas que estão participando do curso de capacitação para conselheiros, eles vão falar de um determinado direito previsto no capítulo 1, 2, 3, até o 10º. Tá bom? E aí, vocês vão deixar seu comentário e observar como os colegas estão trazendo os seus respectivos comentários também, tá bom? Para a gente ter uma construção aqui coletiva do conhecimento, de forma interacionista. O meu nome é Francisco Hélio, sou professor mestre em pedagogia, trabalho como docente no curso superior de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre, campus Rio Branco. Eu também sou conselheiro estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, representando a Associação das Pessoas com Deficiência Visual do Acre, a ADVI Acre, no Conselho Estadual, do CONED. E foi uma satisfação ter estado aqui com vocês. Um abraço.